Nós então vamos para o estudo da Revista Espírita e nós temos os artigos do mês de dezembro de 1858 e também do mês de janeiro de 1859, né? Vamos ver se a gente consegue passar por eles. Então nós temos no nosso roteiro de hoje uma questão de prioridade com relação ao Espiritismo. Depois Kardec, numa carta aos leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 1858. E em janeiro de 59, carta a Sua Alteza, o Príncipe G. Então veremos aqui Kardec atendendo a essa solicitação dessa personalidade, né, da sociedade europeia, né? Não sei se ele é francês, nós veremos aqui na sequência, né? Então, inicialmente, uma questão de prioridade a respeito do Espiritismo. O senhor Renat, um de nossos assinantes de Rambouillet, dirigiu-nos a seguinte carta. Senhor e digno irmão em Espiritismo, leio, ou antes, devoro com indizível prazer os números de vossa revista, à medida que os recebo. De minha parte, isso não é de causar admiração, já que meus parentes eram adivinhos, geração após geração. Uma de minhas tias-avós ou bisavós havia mesmo sido condenada à fogueira como contumaz no crime de Vaudry e frequentadora do sabá, somente evitando a morte porque se refugiou na casa de uma de suas irmãs, abadesa de religiosas enclausuradas. Isso fez com que eu herdasse algumas migalhas das ciências ocultas, o que não me impediu de passar pela crença do materialismo, se aí a fé, e pelo ceticismo. Enfim, fatigado, doente de tanto negar, as obras do célebre estático Swedenborg conduziram-me à verdade e ao bem. Tornando-me também estático, convenci-me, adviram, das verdades que os espíritos materializados de nosso globo não podem compreender. Obtive comunicações de todos os tipos, fenômenos de visibilidade, tangibilidade, transporte de objetos perdidos, etc. Bom irmão, terias a gentileza de inserir a nota que se segue num de vossos próximos números? Não se trata de amor próprio, mas da minha própria condição de francês. Então aqui a gente viu essa faculdade, né, desse nosso leitor, que ele colocou então aqui na condição de estático, né? O estático é aquele médium que, entrando num estado de êxtase, acaba se elevando nas esferas mais elevadas, né, nas esferas superiores, e aí então eles acabam tendo um vislumbre do que né, do que são os mundos felizes. Nós estudamos sobre os médiuns estáticos lá no nosso O Livro dos Espíritos. Então aqui Kardec publica as notas desse leitor. Diz assim para nós. Por vezes as pequenas causas produzem grandes efeitos. Por volta de 1840 eu tinha estabelecido relações com o Sr. Carranet, torneiro e marceneiro, que viera de Rambouillet por razões de saúde. Apreciei e iniciei esse operário de inteligência excepcional no magnetismo humano. Disse-lhe um dia, tenho quase certeza de que o sonâmbulo lúcido está apto a ver as almas dos mortos e com elas entrar em conversação. Ele ficou espantado. Induziu a fazer tal experiência quando dispusesse de um sonâmbulo lúcido. Ele o conseguiu e publicou um primeiro volume de experiências de necromancia, seguido de outros volumes e brochuras que foram trazidos na América sob o título de Telégrafo Celeste. Algum tempo depois, o estático Davis publicou suas visões ou excursões pelo mundo espírita. Somente os desmaterializados, Franklin sobre os desmaterializados,
Franklin fez pesquisas que resultaram em manifestações e comunicações mais fáceis que antigamente. As primeiras pessoas que ele mediunizou nos Estados Unidos foram a viúva Fox e suas 2 filhas. Houve uma coincidência bastante singular entre esse nome e o meu, tendo em vista que o vocábulo inglês Fox significa raposa, que quer dizer renar. Há muito tempo os espíritos me haviam dito que poderíamos entrar em comunicação com os espíritos de outros globos e deles receber desenhos e descrições. Expus o assunto ao Sr. Carragné, mas ele não foi mais longe que o nosso satélite. Sou, etc. Assinado, então, o Sr. aqui, Renat. Uma observação de Kardec, né? Vamos aqui, então, Kardec agora analisando essas notas para a gente ver exatamente ali de que forma que o Espiritismo pode absorver esse conteúdo todo, né? A questão de prioridade em matéria de Espiritismo é, sem a menor dúvida, uma questão secundária, mas não é menos notável que, desde a importação dos fenômenos americanos, uma porção de fatos autênticos ignorados pelo público revelaram uma produção de fenômenos semelhantes, seja na França ou em outros países da Europa, em época contemporânea ou anterior. A gente lembra que essa comunicação, então, ela traz experiências de 1840, e esse Sr. Renat, ele tinha, então, contato com a família Fox. E, historicamente, né, nós lembramos que foi em 1847 que nós tivemos, então, aqueles fenômenos lá em Hydesville, em Nova York, com as irmãs Fox, que deu início, então, a todas essas investigações a respeito do Espiritismo, inicialmente nos Estados Unidos, e depois, então, as observações começaram a notar, então, as manifestações também lá na Europa. Então, a gente está nessa época em que as manifestações começaram, então, a se fazer presentes na nossa sociedade, ou melhor, na sociedade europeia e também na sociedade estadunidense. E aí, depois, Kardec começou também, agora já em 1854, 1855, começou a se dedicar aos estudos propriamente ditos dos fenômenos para poder trazer para nós o embasamento da doutrina espírita. Bom dia, Arnaldo. Diz aqui para nós: é de nosso conhecimento que diversas pessoas se ocupavam de comunicações espíritas muito antes que se tivesse notícia das mesas girantes, e disso temos provas com datas certas. Lembramos, né, que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta, né, sobre aqueles cadernos que foram estudados, né, porque as questões que Kardec apresentou aos espíritos, nem todas foram criação dele. Essas perguntas já tinham sido elaboradas. O que Kardec fez foi desenvolver o sistema para avaliar e analisar essas questões através do controle universal dos ensinos dos espíritos. Então ele submeteu as mesmas perguntas, as mesmas respostas aos espíritos para analisarem, né, se o conteúdo era verídico ou se havia ali algum tipo de equívoco. Então, por isso, quando ele coloca para nós, né, é de conhecimento que diversas pessoas se ocupavam das comunicações, muito antes que se tivesse notícia das mesas girantes. Então, se as mesas começaram a se manifestar por volta de 1855, 56, né, foi quando Kardec começou a se interessar, por esses fenômenos. Então, antes disso, as coisas já estavam sendo exploradas. Ou melhor, as comunicações já estavam sendo realizadas. O Sr. Renat parece estar nesse número, e, segundo ele, suas experiências não teriam sido estranhas às que foram realizadas na América. Registramos sua observação como interessante história do Espiritismo e para provar, uma vez mais, que essa ciência tem suas raízes no mundo inteiro, o que tira
aos que queiram opor-lhe a uma barreira qualquer possibilidade de êxito. Se o sufocam num ponto, renascerá mais forte em 100 outros lugares, até que, já não sendo permitida a dúvida, ocupará sua posição entre as crenças usuais. Então seus adversários, querendo ou não, terão que ocupar o seu partido. Então aqui, essa comunicação importante que Kardec traz, importante não apenas com relação à história do desenvolvimento da doutrina espírita, mas também falando sobre tudo aquilo que acontecia pré-espiritismo, em termos de comunicação, em termos de registros, porque até então o que nós tínhamos eram fenômenos considerados miraculosos, muitos fenômenos registrados, por exemplo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas nada presente na vida da sociedade. Então aqui com essa comunicação mostrando que antes da doutrina espírita ter sido elaborada, antes dos fatos terem sido registrados a partir de Kardec, antes disso outros fenômenos já estavam ali sendo observados. Bom dia, Angelina. E como nós vimos aqui, ele coloca, antes desse comentário, ele diz assim, deixa eu pegar rapidamente aqui, os tipos de fenômenos, Ele coloca para nós aqui fenômenos de... obtive comunicações de todos os tipos. Fenômenos de visibilidade, tangibilidade, transporte de objetos perdidos, etc. Então eram fenômenos de efeitos físicos e das comunicações também que ele obtinha, através principalmente de sonâmbulos lúcidos e também das experiências de êxtase que ele vivia, comunicações inteligentes, então inteligentes e físicas. Ambas, então, presentes ali nas experiências dele. Então, bom dia, Tiquitaco. Então, essa primeira comunicação que nós vimos, uma questão de prioridade para a respeito do Espiritismo. André colocou, então ele começou a receber várias cartas e cadernos, mais de 50, e posteriormente arrumou para depois começar a fazer as questões dos espíritos. Então ele se baseou nesse caderno para elaborar as primeiras questões, e depois então ele foi aprofundando, porque como ele comenta, muitos grupos já estavam sendo formados, porque os fenômenos das mesas, os médiums começaram a se destacar, e até mesmo o próprio tempo, o momento em que aqueles fenômenos aconteceram, já não havia mais aquela repressão por parte da igreja, eles já não temiam aquelas perseguições que aconteciam em tempos anteriores, onde vinha a Inquisição, onde vinha toda aquela agressividade, vamos dizer assim, contra aqueles que eram médiums. Então, e o fato da França também viver aquele período do iluminismo, onde a questão de racionalidade era ali algo muito presente, era praticamente uma prioridade para eles. Então, nesse momento, começaram a se organizar esses grupos para entenderem esses fenômenos. Mas, embora essas questões fossem apresentadas aos espíritos, tudo isso acontecia porque despertava a curiosidade daqueles indivíduos. Então, eles se juntavam, faziam essas perguntas, registravam e as questões ficavam, então, engavetadas. Foi aí então que Kardec, começando a se destacar como um pesquisador, a partir das mesas girantes, contatos começaram a ser feitos. Alguém dizendo que um grupo já tinha tido contato, outros registros já tinham sido realizados. Então, no fim das contas, acabaram então centralizando todo esse material em Kardec, e ele, lendo essas questões, e até mesmo pela metodologia que ele utilizou, como eu comentei com vocês, ele começou então a fazer o trabalho de análise daquele conteúdo, submetendo aos espíritos, para poder ali comprovar ou contestar tudo aquilo que foi respondido por parte dos espíritos, para não deixar que todo o material fosse concentrado em apenas espíritos individualizados, e não em grupos de espíritos que pudessem atestar aquelas informações. Perguntei porque algumas pessoas pensam que ele começou a escrever de repente, só por curiosidade. Não, pelo contrário, foi ali uma série de eventos que foram se conjugando, e nesse tempo havia necessidade da organização. Então até mesmo a história de vida de Kardec, o fato dele ser
um pedagogo, o fato dele ser um homem voltado para as ciências, né, estudava muito sobre astronomia, matemática e línguas, né, a própria língua francesa. Então ele acabou pegando esse conhecimento que ele tinha da sua vida profissional, como Rivail, né, e acabou depois aplicando nos trabalhos realizados por Kardec. Né? Exatamente porque, né, Andréa, falta um pouco de conhecimento sobre a própria história da doutrina espírita. As pessoas, quando vão ler, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo o Livro dos Espíritos, eles acabam saltando a parte de introdução, porque ela é muito chata, né? Porque eles querem saber a resposta dos espíritos a respeito de uma série de questões. Mas exatamente na introdução que mostra de que forma que a doutrina espírita se organizou. E principalmente também livros como Obras Póstumas, onde tem ali praticamente um diário de tudo aquilo que Kardec fez, as suas experiências, de que modo que ele foi, o impacto que ele sofreu sobre todas essas informações que começaram a ser divulgadas através do trabalho dele. Então, por não estudarem a doutrina espírita, não compreendem o método como ela foi organizada. Então, muito bem, uma questão de prioridade a respeito do Espiritismo foi esse o texto que nós vemos agora. Kardec, então, finaliza essa questão, a edição de 1858, com esse artigo agora, né? Aos leitores da Revista Espírita. Conclusão do ano de 1858. A Revista Espírita acaba de completar o seu primeiro ano e nos sentimos felizes em anunciar que, doravante, estando assegurada a sua existência por um número de assinantes que aumenta a cada dia, daremos prosseguimento às suas publicações. Né? Então, olha que interessante, Kardec ele lançou a Revista Espírita de uma forma experimental, para ver no que ia dar. Né? Então, aqui na conclusão, ele já começa a ver, porque era um trabalho, não apenas um trabalho de pesquisa, né, algo trabalhoso nesse sentido, mas também um projeto oneroso, porque era caro fazer isso. Dependia da impressão, dependia da distribuição, do material que seria utilizado para esse fim, né? Então precisava de recursos, de um patrocínio. E aí então, inicialmente bancado pelas doações da sociedade, acabou depois criando, né, tendo condições próprias, recursos próprios a partir dos assinantes da revista. Então ele coloca exatamente, né, traz, estando assegurada a sua existência por um número de assinantes que aumenta a cada dia, daremos prosseguimento às suas publicações. Então a gente começa a ver como o trabalho se desenvolveu de Kardec, porque dá a impressão de que os espíritos tinham uma relação de livros, de procedimentos, tudo pronto no mundo espiritual. Então entregaram um envelope para Kardec e falou assim, ó, segue esse roteiro e faz o que tem que ser feito. Só que não foi assim. Ele tinha que elaborar todo esse material, ele elaborou, lançou ali livros, depois do Livro dos Espíritos, por exemplo, né, aqueles livros de experimentações sobre mediunidade, depois que ele lançou o Livro dos Médiuns de uma forma mais completa, ele lançou a Revista Espírita para ver se chamaria a atenção dos leitores que se interessavam pelo Espiritismo, e aqui no final ele fala exatamente agora comprovando, né, atestando para eles que daria sequência nas publicações, e as coisas foram acontecendo. Então dá a impressão de que estava tudo pronto. Ó, Kardec, você vai lançar o Livro dos Espíritos, depois você vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, depois o Céu e o Inferno e a Gênese, que são os seus 5 principais livros. E você vai lançar a Revista Espírita e vai funcionar tudo certinho. Não foi assim. Foi algo muito trabalhoso, que nós não imaginamos como foi isso, como se deu. Né? Agora a gente começa a ter um pouco de contato, um pouco de conhecimento, para perceber que foi um trabalho muito grande de Kardec, a ponto de comprometer sua saúde, né? De tamanha a dedicação que ele teve para esse projeto. Continua. Os testemunhos de simpatia que temos recebido de toda parte, o sufrágio dos homens mais eminentes pelo saber e pela posição social, são para nós um poderoso encorajamento na laboriosa tarefa que empreendemos. Que aqueles, pois, que nos apoiaram na realização de nossa obra,
possam aqui receber o penhor de nossa gratidão. Seria um fato inusitado nos fastos da publicidade se não nos defrontássemos com contradições, nem com críticas, sobretudo quando se trata da emissão de ideias tão recentes. Mas se de alguma forma devemos admirar-nos, é de ter encontrado tão poucos contraditores em comparação com os sinais de aprovação que nos foram dados, e sem dúvida isso se deve bem menos ao mérito do escritor do que à atração suscitada pelo próprio assunto tratado e ao crédito que diariamente conquista nas mais altas camadas da sociedade. Nós o devemos também, e disso estamos convencidos, à dignidade que sempre temos conservado diante dos adversários, deixando que o público julgue entre a moderação de uma parte e a inconveniência de outra. O Espiritismo marcha no mundo inteiro a passos de gigante. Todo dia reúne alguns dissidentes pela força das coisas, e se de nossa parte podemos lançar alguns grãos na balança desse grande movimento, que se opera e que marcará nossa época como uma nova era, não será melindrando nem nos chocando frontalmente com aqueles que queremos justamente conquistar. É por esse raciocínio, e não pelas injúrias, que nos faremos escutar. A esse respeito, os espíritos superiores que nos assistem dão-nos a regra de proceder e o exemplo. Seria indigno de uma doutrina, que não prega senão o amor e a benevolência, descer até a arena do personalismo. Deixamos esse papel aos que não a compreendem. Nada nos fará desviar da linha que temos seguido, da calma e do sangue frio, que não cessamos de demonstrar no exame raciocinado de todos os problemas, sabendo que assim conquistaremos mais partidários sérios para o Espiritismo do que pelo azedume e pela acrimônia. Na introdução, com que iniciamos o nosso primeiro número, traçamos o plano que nos propunhamos seguir. Citar os fatos, mas também investigá-los e submetê-los ao escapelo da observação, apreciá-los e deduzir-lhe as consequências. No princípio, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais, que então alimentavam a curiosidade do público. Mas a curiosidade não dura para sempre. Uma vez satisfeita, deixa de interessar, assim como a criança que abandona um brinquedo. Naquela época, os espíritos nos disseram: esse é o primeiro período, que logo passará para ceder lugar às ideias mais elevadas. Fatos novos haverão de revelar-se, marcando um novo período, o filosófico, e em pouco tempo a doutrina crescerá como a criança que deixa o berço. Não vos inquieteis com as zombarias. Os próprios zombadores serão zombados, e amanhã encontrareis zelosos defensores entre os vossos mais ardentes adversários de hoje. Quer Deus que assim o seja, e fomos encarregados de executar a sua vontade. A má vontade de alguns homens não prevalecerá contra ela. O orgulho dos que pretendem saber mais que ele será abatido. Então vimos essa instrução de Kardec arrebatadora, que ele passa para nós aqui dos espíritos. Antes de continuarmos também aqui, bom dia, Mami. Antes de continuarmos, fala sobre a postura de Kardec, que nós já vimos bastante sobre isso. Não existe bate-boca, não existe aquelas discussões pessoais, como o próprio Kardec lembra. A doutrina espírita não precisa de um defensor pessoal. Ela mesma se defende pelos próprios argumentos, pela sua própria profundidade. E aqui também, como é colocado por Kardec, ele diz assim para nós: traçamos o plano que nos propunhamos seguir, citar os fatos, mas também investigá-los e submetê-los ao escapelo da observação, apreciá-los e deduzir as consequências. Nós já estudamos sobre isso várias vezes, quando nós falamos sobre a metodologia científica que Kardec utilizou para elaborar a doutrina espírita. Então ela se dá em 4 patamares. Observar os fatos, analisar os efeitos,
fazer ali uma síntese dos resultados e depois apresentar uma conclusão. Então, observação, análise, síntese e conclusão. Ele observava os fenômenos, analisava quais eram as causas, quais eram os efeitos, analisava sobre vários aspectos. Depois vinha a síntese, quando ele juntava todas as informações que foram coletadas das suas observações. E a partir dessa síntese, ele tirava então a conclusão. Tudo isso começou, por exemplo, com as próprias mesas girantes. Que aí então ele se perguntava, né? Primeiro ele foi trabalhando por exclusão. Ele comenta sobre isso lá naquele capítulo a respeito dos sistemas, no início do Livro dos Médiuns. Cada sistema apresentava ali uma explicação para aquilo que acontecia. No caso, por exemplo, se fala sobre movimentação de mesas, um dos sistemas eram aqueles truques com mecanismos, com cordas, que podiam fazer com que a mesa se movimentasse. Ou então pessoas que mexessem com as pernas, né, fazendo com que ela se movimentasse. Então foi feito ali foi criado um cenário livre de qualquer tipo de interferência do mundo material na movimentação das mesas. Então esse sistema já não existe mais. Depois então ali falava sobre os barulhos que eram ouvidos dentro das salas, né? Lembrando que era tudo de madeira, era aquele piso de madeira, né? Afinal de contas a gente tem que se lembrar que na França, quando havia inverno, era um inverno muito frio, com neve e tudo mais. Portanto, o piso das casas não é como nós temos aqui no Brasil. Pisos de lajotas, pisos de cimento, aqueles pisos mesmo, né, feito com material, com cimento, sei lá, com argila, qualquer coisa que tenha feito. Então lá era tudo de madeira, para poder proteger as pessoas durante aquele período de inverno. Então esses ambientes, e além disso não tinha luz, né, então era tudo usado com velas, com lamparinas. Então quando eles iam fazer uma experiência, geralmente acontecia à noite, porque as pessoas trabalhavam durante o dia, ficava então aquele ambiente meio de penumbra, porque uma das regras que o pessoal colocava era, né, tem que ter pouca luz para os espíritos se manifestarem. Então, todo mundo naquele silêncio, aquele piso de madeira, então começavam batidas. De repente uma batida que acontecia na madeira sob os pés deles. E aí então ficava, quem provocou essa batida? Será que tem alguém no andar de baixo? Será que tem alguém que colocou algum tipo de mecanismo? E aí então um outro sistema que apareceu, que Kardec lembra, era do nervo estalante. Então tem pessoas que movimentando o tornozelo, movimentando o joelho, faz um barulho. Né? Eu tenho barulho no joelho, eu tenho barulho aqui na minha articulação temporomandibular, aqui na minha mandíbula, né? Então eu consigo fazer alguns barulhos, né? E tem pessoas que faziam isso com o nervo da perna. Então aquele silêncio, todo mundo concentrado, aí o cara dava uma mexidinha no tornozelo, fazia POC. Aí a pessoa fala, nossa, um espírito está respondendo. Então esse nervo estalante também era um outro sistema. E aí cada um tem ali, né? Seu corpo trabalha de alguma forma, né? Então se a gente começar a contar os casos aqui dos fenômenos que acontecem no nosso corpo, a gente vê ali umas coisas das mais engraçadas até as mais bizarras, né? Mas esse caso dos nervos, pelo fato de ser no tornozelo, no joelho, está embaixo da mesa, ninguém pode comprovar, em cima de um piso de madeira, naquele silêncio, naquela penumbra, e de repente os espíritos começam a responder com batidas, que era o caso da tipologia, da sematologia, né, que nós estudamos, que eram primeiro aquelas batidas do sim e do não, e depois as letras do alfabeto. E tinham pessoas que conseguiam, com esses estalos do tornozelo, colocar ali resposta, no mínimo, do sim e do não. Então, foi comprovado, ninguém tem ali o estalo do nervo. Então, esse foi um outro sistema que caiu. Então, esse trabalho que Kardec fez de investigação, primeiro ele tirou tudo aquilo que poderia ser uma causa física. Depois ele começou a analisar, né, claro, tirando as fraudes também que eram contadas, né? Depois ele começou a perceber que primeiro que o fenômeno era real. Né? Pois não é fácil não, Tico-Teco, não é fácil. Né? Tinha que tirar tudo isso, até porque, como eu falei para vocês, né, historicamente, aquele período em que a eletricidade, né, já falei para vocês daqueles dois filmes, né, dois filmes que valem a pena assistir,
porque eles trazem um contexto daquela época, que é O Ilusionista e O Grande Truque. São dois filmes muito interessantes que tem ali, o período em que eles viviam era esse, né, final do século XIX. Então ali os teatros era ali o melhor entretenimento que as pessoas tinham naquela época. E principalmente na parte de mágicas. Harry Houdini, que era ali o grande mestre das escapadas, outros grupos que faziam truques. Então a eletricidade era algo que estava muito em moda e também a comunicação com os espíritos, ainda que fosse uma fantasia. O que valia a pena ali é impressionar as pessoas, não se era verdade ou se era mentira. Então nos teatros havia, as projeções começavam a surgir também no final do século XIX. Então você falava assim, olha, nesse teatro hoje uma grande apresentação, vamos conversar com os mortos. A galera ia toda para lá para poder assistir o que estava acontecendo. Né, olá, Ana? Para poder assistir esse tal do fenômeno. Né? Então tudo isso que é mostrado nesses filmes, dentro da própria história do Harry Houdini, ele foi envolvido também nessa onda de comunicação com os mortos, né, porque eu já comentei com vocês, né, um documentário sobre ele que foi produzido pelo The History Channel, trata exatamente dessa questão. Ele era apaixonadíssimo pela mãe dele. E a mãe então desencarnou. Então ele vivia a vida dele ali fazendo seus truques, ganhando seu dinheiro nos teatros, fazendo viagens e coisa e tal, mas aquele vazio no coração da perda da mãe era algo inconsolável. Foi aí então que médiums começaram a aparecer dizendo, olha, nós somos capazes de trazer uma comunicação da sua mãe. E ele ficou todo empolgado, aí vinha um médium e tal, e tentava fazer, e ele começou a perceber que as pessoas queriam ganhar dinheiro com isso. Um dos envolvidos, inclusive, foi o próprio Arthur Conan Doyle, que é o criador, né, do nosso bom e velho Sherlock Holmes, e o Sir Arthur Conan Doyle também foi um grande estudioso do espiritismo. Ele escreveu um livro a respeito do espiritismo e tudo mais. E aí então a esposa do Sir Arthur era médium. Então ele tinha ali amizade com Houdini, levou a esposa dele para poder servir de intermediária, mas ele não foi convencido. Mas no fim das contas, apesar da boa vontade do Conan Doyle, Houdini, por causa desse grande assédio de médiums, ele acabou criando uma grande antipatia pela ideia do espiritismo, não pela filosofia. Né? O espiritismo era entendido simplesmente como comunicação com os mortos. E aí, então, por essa antipatia, ele começou então a travar aquela cruzada contra médiums. Então ele dizia, nós vamos desmascarar todos os médiums, eu vou perseguir todos os médiums para mostrar que isso é uma farsa e coisa e tal. Tudo isso acontecendo nesse período. Então era a eletricidade que criava uma grande impressão, né, onde tudo era feito à vela. De repente no palco de um teatro aparecia aquelas bolas com aqueles raios que saíam, lâmpadas acendendo, tudo isso causava uma grande impressão. Eletricidade e espiritismo, era uma combinação, né, bastante explosiva para aquele período. E Kardec, no meio de tudo isso, dessas fantasias, de toda essa grande expectativa que as pessoas tinham, ele tentava criar uma filosofia que era séria. E como foi colocado aqui pelos próprios espíritos, quando Kardec disse, esse primeiro período, que logo passará, para ceder lugar às ideias mais elevadas. Fatos novos haverão de revelar-se, marcando um novo período, o filosófico, e em pouco tempo a doutrina crescerá, como a criança que deixa o berço. Porque Kardec diz lá em cima, né? Mas a curiosidade não dura sempre. Uma vez satisfeita, deixa de interessar, assim como a criança que abandona um brinquedo. Isso significa que os teatros estavam tão saturados com esse tipo de apresentação, que aí as pessoas diziam assim, o teatro ali vai trazer espíritos. O teatro não sei o quê. Já não era mais aquele alvoroço todo, né? Porque as pessoas perderam a graça, porque ficar vendo truque, ficar vendo gente falando com morto, ficou tão banal, por incrível que pareça, que ninguém mais se interessava. Foi aí então que veio a parte filosófica. Já não era mais aquela coisa assim, tem um espírito se comunicando. Kardec falava assim, o que ele está dizendo? Por que ele está dizendo isso? Quem é ele? De onde ele veio?
O que isso implica na vida de nós aqui encarnados? Aí então saíram os espíritos batedores, saíram os espíritos ainda materializados que participavam dessa comunicação e começavam a entrar os espíritos que traziam ensinamentos mais sérios. Foi aí então que começou a elaborar as obras, né, que Kardec começou a elaborar as obras, assim como também outros estudiosos, como foi o caso do próprio Leon Denis, para elaborar então esse grande conteúdo filosófico, e os fenômenos perderam interesse. Aí então a gente continua fazendo essa análise já nos tempos contemporâneos aqui para nós, quando a doutrina então saiu da Europa e veio para o Brasil. Aí nós entramos mais uma vez naquela discussão que nós tivemos, que chegando aqui no Brasil não havia aqueles círculos intelectuais como tinha na França. Os pequenos grupos intelectuais que nós tínhamos aqui, que se interessavam pelo espiritismo, eram grupos muito pequenos. O Brasil, mais uma vez, como nós lembramos, era um país pós-escravidão, era um país dominado por aristocracias, por monopólios. Lembramos, né, de fazendeiros. Quando a gente estuda sobre a história do Brasil na República, né, então primeiro veio ali a República da Espada, depois a República do Café com Leite. Quando a gente começa a estudar a história do Brasil, muito mais do que analisar esses eventos, esses fatos históricos, nós começamos a analisar as questões, a realidade social daquele período. Então era ali uma questão política monopolizada na mão daqueles fazendeiros, enquanto que a população era semi-analfabeta. E aí então a doutrina espírita traz esse conteúdo filosófico, chega aqui e encontra um país sem uma estrutura intelectual para poder se desenvolver. Os espíritos então, como nós já vimos, né, conforme o Dr. Bezerra de Menezes traz através de Dona Ivone, os espíritos tiveram que mudar a estratégia e trazer aquele romance de novo. Aí vieram as histórias, todo mundo gostando das novelinhas Água com Açúcar, aquela novela das 6, Vale a Pena ver de novo, né? E aí depois então os espíritos começaram a chamar a nossa atenção, não mais agora com os livros, mas começaram a vir os fenômenos. E aí nós lembramos que fenômenos foram esses. Primeiro começou com Chico Xavier. A grande quantidade de psicografia que ele fazia, não somente através dos livros, mas principalmente das comunicações de espíritos familiares. Depois vieram as cirurgias espirituais, nós tivemos, né, vocês se lembram, José Arigó, dentre outros médiuns que faziam cirurgias impactantes. Eram cortes, eram instrumentos bizarros, né, canivete, colheres e tal. Aí depois chegamos nessa fase mais dócil. Depois começaram a vir as pinturas mediúnicas, a música mediúnica. E toda essa parte mais impactante começou a ceder lugar. Olha que interessante o histórico que nós temos. Desde o início das primeiras manifestações, que eram manifestações essencialmente materiais, físicas, para chamar a atenção das pessoas, depois a parte filosófica. Aí chegou aqui no Brasil, um passo para trás. Teve que começar de novo a sensibilizar as pessoas, porque era um público diferente, era uma cultura diferente. E agora nós estamos nessa parte filosófica com uma quantidade enorme de centros espíritas, nós temos mais de 5.000 centros espíritas espalhados pelo Brasil todo, com obras que não acabam mais, né, com hoje a tecnologia facilitando muito o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, mas ainda assim, apesar de tudo isso, não se compara, por exemplo, com o domínio que nós temos das religiões tradicionais, nesse caso aqui no Brasil, as religiões católica, apenas a católica apostólica romana, que é aquela que mais se destaca aqui no nosso meio, das religiões evangélicas. Então o Espiritismo tem ali uma pequena cota daqueles que aderem, né, a alguma filosofia espiritualista, mas é um trabalho em expansão. Né? O Tic-Tac colocou, poderia ser também uma correção de rumo. Seriam os dois, né, Tic-Tac, porque a gente lembra que na França, quando nós analisamos essa parte histórica, ali havia assim, a parte científica e a parte filosófica muito forte. Né? Mas a parte evangélica ela não era tão presente. Aqui no Brasil, essa é a minha análise, é uma análise pessoal. Né? Aqui no Brasil nós encontramos um ambiente evangélico muito forte, mas pelo fato de termos uma educação precária no nosso país desde aquela época, a parte filosófica e científica acabaram ficando em segundo plano.
Então o ideal seria nós encontrarmos um equilíbrio, né? Desenvolvermos a fé raciocinada, porque apesar de nós falarmos em fé raciocinada, nós estamos educados para uma fé cega, né? Porque nós aprendemos assim. Desde o início, né, cada um escolhendo uma religião, você vai pela fé, você vai porque disseram que é assim. Então essa parte racional, ela acaba sendo vivida por uma parcela muito pequena. Porque muitas pessoas, por exemplo, que vão até a doutrina espírita, que vão até um centro espírita, vão porque estão sofrendo, não porque o intelecto está dizendo vai lá porque eu quero entender o mundo espiritual. Ele está sofrendo, ele quer um alívio. E isso é exatamente a parte da fé, da fé não raciocinada. Né? Emmanuel chegou para rogar pelo fim do cientificismo, né? O materialismo, né? Porque o cientificismo acaba gerando materialismo. Porque todo mundo querendo ver provas, querendo ver ali aquilo que pode ser comprovado, né? Então, é aquele equilíbrio de forças, né? Então, no final das contas, Kardec disse, né? Vai em frente, porque das zombarias, os próprios zombadores serão zombados, né? Então, interessante. Continua aqui para nós, então. Realmente, estamos longe das mesas girantes, que não divertem mais, porque tudo cansa. Só não nos afadigamos daquilo que fala ao raciocínio, e o Espiritismo voga a plenas velas em seu segundo período. Ou seja, né, quando fala ao raciocínio, é sempre o desejo de se aprofundar, é sempre o desejo de aprender mais. Isso é um atributo da humanidade, sempre querer aprender. E nós sempre continuaremos aprendendo. Então, quando surge algo novo, que instiga a nossa curiosidade, para despertar o nosso raciocínio, isso é algo que é contínuo e crescente. Então, quanto mais nós sabemos, mais nós queremos saber. E a doutrina espírita trouxe exatamente essa novidade. Porque o mundo material, ele é regido, né, por uma ciência que ele é analisada muito mais do lado acadêmico. Então pergunta para uma criança, por exemplo, o que você acha da química? O que você acha da física? O que você acha da biologia como matéria para estudar para a prova? É um terror. Né? Eu vejo minhas crianças aqui, eu tenho prova de física, eu tenho prova de química, meu Deus do céu. É um desespero. Por quê? Porque as ciências da Terra, elas só são aplicadas, isso é até um déficit no nosso sistema educacional, de fazer as crianças absorverem um grande conteúdo, porque no final do caminho tem um vestibular para prestar. Não simplesmente o conhecimento pelo conhecimento. E isso Kardec trabalhou muito bem, porque ele aprendeu com Pestalozzi. Levava as crianças para os jardins, fazia tudo na prática, não tinha aquela obrigatoriedade de você aprender porque você vai ter uma prova e você tem que passar de ano. Não tinha essa pressão, era o aprender pelo aprender. Agora, quando a gente fala sobre a questão do mundo espiritual, já não é mais uma ideia acadêmica. É algo que toca o coração das pessoas. Porque nós estamos falando de morte, nós estamos falando de perda de um ente querido, nós estamos falando da dor que as pessoas sentem. E elas só conseguem buscar esse alívio na fé. Só que nesse caso a gente está tentando mostrar uma fé raciocinada. Por isso que você fala, olha, não é você acreditar que a pessoa que você ama, que morreu, continua viva. Você tem essa convicção que ela continua viva. Você tem que ter a convicção que ela continua presente, porque nós temos esse conteúdo mostrando esses milhares de comunicações que os espíritos trazem sobre a realidade do mundo espiritual. Se eles conseguiram provar que eles estão vivos através da comunicação, o seu ente querido, embora não se comunique, ele também continua vivo. Porque é assim que funciona no mundo espiritual. Olha só quando a gente começa a mexer com raciocínio. E aí então nós queremos aprender cada vez mais. Né? A ciência mundana, ela muda constantemente por uma questão de progresso, porque ela vai evoluindo, na verdade. Né? Então, de cada dia nós temos uma descoberta nova que ou vai complementando ou vai redirecionando, né, o caminho que aquela ciência, aquele conhecimento vai chegando. E para a doutrina espírita é um conhecimento novo. E que a nossa ciência tradicional, a nossa ciência clássica, não se interessou ainda. Olha o detalhe importante. As nossas ciências não se interessaram.
Quando elas começarem a se interessar, aí então deslancha tudo. Aí o mundo espiritual vai escancarar suas portas e nós teremos realmente ali agora um objeto de estudo oficial, não apenas uma questão de conhecimento pessoal. E continua para nós. Todos compreenderam que é toda uma ciência que se funda, toda uma filosofia, uma nova ordem de ideias. Era preciso seguir esse movimento, contribuir mesmo para ele, sob pena de sermos rapidamente ultrapassados. Eis porque nos esforçamos para nos manter à altura, sem nos fecharmos nos estreitos limites de um boletim anedótico. Elevando-se à posição de doutrina filosófica, olha só, não é apenas uma questão de crença. O Espiritismo tem que se elevar como uma doutrina filosófica. Se nós pensarmos assim, nas religiões tradicionais, nós temos, por exemplo, dentro do cristianismo, nós temos as igrejas católicas, católica apostólica romana, católica ortodoxa, nós temos as religiões evangélicas, temos as religiões de tradições africanas, temos, com menos expressão aqui no Brasil, o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo. Quando nós pensamos nessas religiões, nós pensamos no seu aspecto filosófico, ou no seu aspecto dogmático, ou no seu aspecto ritualístico. Geralmente nós pensamos no ritualístico, porque você fala sobre templos, você fala sobre preces, você fala sobre roupas, você fala sobre símbolos. E se eu perguntar para vocês, vocês já ouviram falar na religião islâmica? Sim. O que vocês lembram dela? Aí lembra das mulheres vestidas de burca, os homens se ajoelhando numa mesquita, nós temos ali os sheiks, muitas vezes se mistura com o terrorismo, por causa dos extremismos. Mas o que vocês sabem exatamente sobre a filosofia do islamismo? Aí então nós vamos para a religião católica. O que vocês destacariam no catolicismo? Aí nós pensaríamos no Papa, numa igreja, na prece, nos símbolos. Qual é a filosofia do catolicismo? Então a gente vê que, de um modo geral, as religiões se destacam por causa muito mais dos seus aspectos exteriores do que da filosofia propriamente dita. O Espiritismo também sofre por isso. Se nós perguntarmos assim, o que você pensa do Espiritismo? É a psicografia, é o morto falando com o médium. É o médium que vê espírito, é o outro que dá passe. Não, nós estamos falando de filosofia. Então, esse aspecto filosófico de todas as filosofias é o que menos se destaca, mas, por incrível que pareça, é aquilo que existe de mais importante. Porque a vida das pessoas só vai se transformar se elas absorverem essa filosofia e adotarem, como eu sempre digo para vocês, você ter uma filosofia de vida. Essa expressão é muito bonita, né? Filosofia de vida. Mas qual exatamente a sua filosofia de vida? Cada um tem a própria. A nossa filosofia, por exemplo, você tem ali de que modo que você analisa a sociedade, qual é o seu comportamento, quais são os seus valores, como é que você vive dentro da sua família. Para nós, por exemplo, esse pelo menos é um aspecto pessoal, a doutrina espírita ela molda a minha filosofia, a minha própria filosofia de vida. Ela se baseia nesses ensinamentos de pensar, por exemplo, na minha conduta do presente, pensando no futuro, daquilo a forma como eu encaro os problemas do passado, os desafios que tenho que enfrentar hoje. Então, essa é a minha filosofia de vida. Vocês têm a de vocês, cada um tem a sua. Mas nas escolas religiosas, nas escolas espiritualistas, esse aspecto é o que menos se destaca. E por incrível que pareça, como eu disse, é o mais importante de todos. E que ninguém valoriza. Porque a gente sempre pensa naquilo que é exterior. Você conhece um indivíduo, por exemplo, que é evangélico, que é católico, que é muçulmano, não pela conduta dele, mas do modo como ele se veste, do modo como ele se comporta, para onde ele vai. Você olha uma pessoa na rua e fala assim, olha, aquele é muçulmano. Por quê? Porque ele está usando aquele negócio. Tem a pessoa está passando, tem o kippah, né? Aquele, me perdoem, né? Não é nenhum desrespeito, mas eu não sei como expressar. É aquele chapeuzinho, aquela cuiazinha, né, que os homens usam na cabeça quando são judeus, né? Aí você olha o kippah assim e fala assim, ele é judeu. Ninguém consegue identificar ninguém pela filosofia, pelo modo como ele se comporta. Analisa o indivíduo pelas suas vestes, pelo seu
pelos seus rituais. E aí a gente vê como as religiões estão distantes do seu objetivo, de transformar o indivíduo, e não de querer trazer para ele uma aparência exteriorizada. Por isso Kardec coloca que o Espiritismo, saindo daquela época então, em que os fenômenos mais se destacavam, eram fenômenos físicos, fenômenos intelectuais, eram espíritos aparecendo, médiums se destacando para lá e para cá, saiu dessa fase inicial dos espetáculos e ele coloca, elevando-se à posição de doutrina filosófica, o Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre os que não testemunharam nenhum fato material. Olha só, muitas pessoas então começaram a adotar o Espiritismo pela consolação, pelo raciocínio, não porque as pessoas viram um fenômeno acontecendo. Ainda é assim. A grande maioria hoje é trazida pelo Espiritismo por causa de uma dor, um sofrimento qualquer. Porque em casa está brigando muito, porque o filho usa droga, porque o marido é alcoólatra, porque a mulher é indiferente, porque o médium está com a mediunidade desequilibrada, porque perdeu um ente querido, porque é uma doença incurável. Essas são as principais causas que fazem com que as pessoas se aproximem do Espiritismo. Não é aquela pessoa que diz assim, olha, mas essa doutrina é tão interessante, eu li um livro que falava sobre a vida no mundo espiritual, sobre a reforma íntima, sobre a reencarnação, eu quero conhecer. Nossa, é uma pequena minoria que se interessa por esse aspecto. O resto vem por algum motivo, que é o motivo geralmente, né, que pode ser passageiro, porque resolvido o problema, ele fala, bom, o Espiritismo salvou minha vida. Valeu, obrigado, vou continuar minha vida agora. Então, lá na época de Kardec, esse aspecto filosófico ficou muito presente. As pessoas queriam realmente conhecer o Espiritismo para se sentarem em uma roda de debates e começar a conversar sobre tudo isso, para estudar, para analisar. O que nós estamos fazendo aqui agora, nesses nossos estudos diários, significa valorizar exatamente o aspecto filosófico. Eu não sei qual o centro espírita que vocês frequentam, não sei qual é a capacidade mediúnica de vocês, mas uma coisa eu sei, vocês gostam de estudar. Assim como eu gosto de estudar e, portanto, nós nos interessamos pelo aspecto filosófico. E é isso que nós vemos muito pouco nos centros espíritas. Então ainda tem um trabalho muito grande para fazer. E na época de Kardec também era assim. Havia aqueles grupos, né, que eram constituídos por estudiosos, por interessados, mas a grande massa queria ver fantasma de qualquer jeito. Seja para matar a curiosidade, seja por uma questão de consolação. Mas todo mundo queria, olha, você vê espírito? Porque, aliás, esse é um rótulo que nós temos hoje, né? Chega para alguém e fala assim, eu sou espírita. É mesmo? Você já viu espírito? Pô, você não pergunta o que a doutrina faz por mim? Eu falo, eu nunca vi espírito, nunca senti nem coceira atrás da orelha de algum espírito, mas o aspecto filosófico me encanta. E é por isso que eu sou espírita. Embora eu tenha tido uma motivação de chegar na doutrina espírita através da dor, através de você buscar uma resposta e tudo mais. Mas depois você começa a entender tudo e fala, pronto, achei o meu lugar. Porque ele não satisfaz apenas as minhas necessidades imediatas, ele satisfaz a minha razão. E é aí que a doutrina espírita começa de fato a fazer o seu efeito. Como acontece em outras religiões, obviamente. Muitas pessoas seguem cada uma as suas religiões porque percebem nela o sentido de suas vidas. Não apenas pelas questões exteriores. Então todas as escolas estão tentando mostrar aquilo que tem de mais importante, mas as pessoas só se interessam pela vitrine. Porque é aquilo que mais marca, né? Olha só, o que você pensa quando eu falo dessa religião? Aí vem aquela imagem na sua cabeça. A gente nunca pensa naquela transformação. Aliás, é algo que é muito natural, né? Porque quando a gente fala sobre transformação íntima, sobre o efeito na vida das pessoas, muito pouco você vê. É possível perceber. Porque é algo tão pessoal que é subjetivo, que não aparece. É igual campanha política, né? É igual um governante. Para poder mostrar serviço, o que ele faz? Ele constrói avenida, constrói viaduto, mas aquela parte da educação, da saúde, não é mostrado.
Porque você não sabe o que a criança aprendeu, você não sabe como é que está o estado das pessoas. Então ele constrói, porque ele vai dizer assim, olha, eu construí aquele lugar. Ele não vai dizer assim, olha, por minha causa aquela criança aprendeu a escrever. Mas ele vai mostrar o prédio, ele vai mostrar o aeroporto, tudo aquilo que ele fez. Assim acontece também. Nós nos impressionamos muito mais com o material, com o exterior, do que com o interior. Kardec colocou, né, como fim, os espíritos elevados, com sua doutrina, trabalham para a união do homem a Deus, para a elevação do espírito. Esse é o objetivo em todas as filosofias. Porque nós lembramos que os espíritos superiores não são apenas espíritos espíritas. Nós temos espíritos superiores no catolicismo, no hinduísmo, no shintoísmo, em qualquer lugar. Com doutrina e com amparo de todo tipo, com os quais, na sua totalidade, sequer imaginamos. Estamos ainda saindo desse estágio embrionário da nossa fé. E continua. Então, mais uma vez aqui, elevando-se à posição de doutrina filosófica, o Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre os que não testemunharam nenhum fato material. É que o homem aprecia o que lhe fala a razão, aquilo que pode dar-se conta. É que encontra na filosofia espírita algo mais que um divertimento. Qualquer coisa a preencher-lhe o pungente vazio da incerteza. Adentrando o mundo extracorporal pelo caminho da observação, nele quisemos que penetrassem nossos leitores a fim de fazer que o entendessem. Desculpem. A eles cabe julgar se alcançarmos o nosso objetivo. Prosseguiremos, pois, em nossa tarefa no ano que se vai iniciar e que, como tudo anuncia, deverá ser muito fecundo. Novos fatos de uma ordem estranha surgem nesse momento, a revelar-nos novos mistérios. Registrá-lo-emos cuidadosamente, neles procurando a luz com tanta perseverança quanto no passado, visto tudo pressagiar que o Espiritismo entrará em uma nova fase, mais grandiosa e ainda mais sublime. Então aqui assina Allan Kardec para encerrar então aqui esse nosso ano de 1858, E ele traz aqui uma pequena nota. A abundância das matérias nos obriga a remeter para o próximo número a continuação de nosso artigo sobre a pluralidade das existências e o conto de Frederic Solier. Lembra que a questão aquele conto do Frederic Solier, aquele romance que nós estávamos lendo, ele foi dividido em 3 partes. Lembrando que já então, mais uma vez, em 1858, Kardec analisa na Revista Espírita o primeiro romance espírita. Então, para aqueles que dizem que romance espírita deveria ser jogado tudo fora, que somente os livros da codificação são os mais importantes, Kardec não pensava assim. Não só não pensava, como lançou na Revista Espírita um romance que foi publicado na condição de conto. Porque era um conto que trazia elementos que remetiam a nossa imaginação a essa realidade do mundo espiritual. Reencarnação, causa e efeito, influência dos espíritos. E depois, a partir de 1865, se eu não me engano, lembrando que foi até 69 a revista, de 65 para frente, Kardec volta a publicar vários romances analisando cada um deles, a veracidade das informações. Eram romances que vieram ou na condição de psicografias ou de inspiração para os escritores, mas que eram histórias bonitas, histórias interessantes que traziam essas ideias. E nesse caso, Kardec publicava então os romances e depois ele colocava embaixo os comentários. Olha, isso não é bem assim, esse caso está equivocado, porque nós já vimos que os espíritos trazem outras informações e coisa e tal, mas o que importa é, como ele mesmo diz, que os romances vão chamar a atenção das pessoas. Depois delas estarem então atentas àquilo que o mundo espiritual pode oferecer, aí então é hora de vir com a educação propriamente dita, trazendo ali todas as informações realmente sólidas da filosofia espírita. Então, vimos aqui, essa foi o artigo final então de Kardec. Nós falei um Kardec tão interiorano agora, Kardec, vamos lá.
Então Kardec ele trouxe para nós nesse último artigo uma despedida do ano de 1858 e já trazendo também, né, a apresentação para o ano de 1859. Vendo que a doutrina espírita foi puxada, né, Odílio? Então, já apresentando para o ano de 1859 a continuação da publicação da revista, né, mostrando ali o seu grande sucesso. O Tico colocou, né, para quem não entende isso, nem desenhando, é porque nós temos assim, né, Tico Teco, a nossa mente, cada um de nós tem ali uma tendência em termos de conhecimento, né, e essa diversidade nós podemos considerar como sendo uma das grandes maravilhas de Deus, né? Cada um pensando de um jeito diferente, cada um tendo a sua tendência. Então nós temos aqueles que gostam da arte, nós temos aqueles que gostam da ciência, nós temos aqueles que são mais lógicos, aqueles que são mais criativos. Então cada um buscando o seu lado. Para aqueles que são mais lógicos e gostam do estudo mais racional, os romances são perda de tempo. Para aqueles que são mais que são mais criativos, aqueles que têm uma mente mais interessada nessa parte mais fantasiosa, como início desse aspecto criativo, os romances são interessantes. Isso não significa que são mais ou menos inteligentes. São apenas tendências, porque muitas vezes nós temos aqueles que são gênios intelectuais, mas que, como nós vimos até ontem, né, estudando um pouco sobre o Livro dos Espíritos, lá tratando da questão do bem e do mal, que nós pegamos, né, na introdução do capítulo 3, lá do livro A Gênese, falando sobre a origem do bem e do mal, nós trouxemos aqui alguns nomes, né, de grandes nomes intelectuais da nossa história que fizeram uma das maiores bizarrices possíveis, né? Por exemplo, né, os homens que criaram a bomba atômica, os indivíduos, né, químicos, por exemplo, que criaram as piores drogas, os engenheiros que trabalham com grande tecnologia, que criaram bombas, que criaram armas. Então, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Né? Então, não é uma questão de inteligência. Assim como também nós podemos pegar Leonardo da Vinci, que utilizou a sua inteligência com o seu aspecto criativo e criou uma das grandes referências artísticas da história da humanidade. Embora fosse também um homem de ciência. Né? Então cada um tem a sua tendência. O que importa para nós é juntarmos, né, sairmos dessa divergência e entrarmos na convergência de ideias. Porque, como eu sempre falo para vocês, já aqui finalizando, né, o nosso estudo de hoje, como eu sempre falo para vocês, nós ainda, pelo fato de termos um espírito muito competitivo, um espírito ainda muito individualista, cada um querendo impor a sua própria ideia, nós valorizamos muito mais as diferenças do que as semelhanças. Ou seja, né, quando eu penso em alguém com uma ideologia política, uma ideologia filosófica, uma crença religiosa, a primeira coisa que eu penso ele é meu inimigo porque ele pensa diferente de mim. Mas eu nunca penso, ele é meu amigo, porque nós pensamos também, apesar das divergências, em muitas coisas semelhantes. Então nós valorizamos, por essa tendência individualista, né, pois é muito mais fácil você afastar o diferente do que você tolerá-lo, né? Então, assim, porque nós continuamos ainda com essa ideia, né, de individualismo, que a minha ideia é mais importante do que a sua. Mas se nós pensarmos assim, vamos tentar encontrar os pontos em comum que nós temos. Aí nós encontraremos em todas as linhas, né, de pegar, por exemplo, politicamente. Não me interessa quem você gosta, o que você considera como base da sua ideologia. Você quer fazer o bem para as pessoas? Ah, poxa vida, eu também quero. Então vamos ver de que forma é que nós podemos fazer o bem para elas. Você acredita no mundo espiritual? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Poxa, eu também acredito. Não, mas você acredita diferente de mim. Poxa, mas no que eu acredito parecido com você? Isso para nós é importante, nós aceitarmos os outros pelas suas qualidades, não pelas suas imperfeições. Essa questão que nós temos hoje, né, da discriminação,
por causa de gênero, né? Não, porque ele é homossexual, porque ele é transexual. Eu não gosto dessa gente. Você está falando com um ser humano assim como você. Se você procurar nele aquilo que existe de semelhante, você não vai se preocupar com aquilo que ele tem de diferença, o modo como ele vive a vida sexual dele, ou como ele tem as tendências, não importa. Então, por isso é importante para nós sempre procurarmos aquilo que existe de mais semelhante. É isso que nós vamos conseguir juntar forças. Mas enquanto a gente tentar continuar pensando de modo individualista, nós nunca vamos conseguir sair desse ponto que nós estamos agora. Mas, né, cada um no seu tempo. Meus amigos, encerrando então aqui, finalizamos o mês de dezembro, o ano de 1858, né, muita coisa legal que nós vimos aqui no decorrer desse último ano que passou, né, como vocês lembraram. Nós começamos no mês de fevereiro de 2018, estudarmos a Revista Espírita e demoramos exatamente um ano, praticamente, para poder concluir o estudo dessa revista. Né? Uma revista que tem um ano de publicações e nós demoramos um ano para estudar. Então, no próximo encontro, na semana que vem, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2º, janeiro de 1859, número 1. E nós teremos aqui o primeiro artigo que nós vamos começar, a Sua Alteza, Príncipe G. Vai ser aqui, então, o nosso primeiro artigo, né, do ano de 1858, de 58, na semana que vem. Beleza, pessoal? Então, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, né, sempre um grande prazer, né, nós estudarmos juntos.